Muito bem, pessoal, então vamos lá. Sejam bem-vindos a mais um encontro aqui, que será mais um tema importante. E antes da gente começar, queria dar um aviso muito importante. Nós já estamos em movimento para esse grande momento que será a nossa Meta Black Vitalícia, nossa grande jornada de novembro. Então, se você quiser participar e receber os materiais que eu vou liberar, dentre eles e-books, áudios, aulas exclusivas, é só entrar aqui no grupo oficial da Meta Black Vitalícia, aqui no link da bio, para você que está assistindo aqui pelo Instagram, e para você que está assistindo essa aula pela máquina do tempo do YouTube no futuro, não é? Você depois pode clicar no link do descritivo para ter acesso a todas as informações que nós vamos liberar para vocês nessa nossa Meta Black Vitalícia. Vocês vão saber por que ela é vitalícia. Então tem muita coisa interessante aí por vir. Então aguardem, porque realmente nós vamos ter muitas surpresas. Então hoje o nosso tema, ele é um tema importante, né? Que é o paradoxo. Por que você se move tanto e muitas vezes se percebe no mesmo lugar? Já reparou isso? Que mesmo se movimentando na sua vida, você pode ter a constatação dramática de que você não está saindo do lugar. E por que isso acontece? Então, hoje, aqui nesta nossa aula, nós vamos explorar um dos paradoxos mais profundos e muitas vezes frustrantes da experiência humana. A sensação de estar em constante movimento, de correr incessantemente, mas ao final do dia, da semana, ou até mesmo de anos, ou até mesmo, sendo mais radical, no final da sua vida você terá a nítida sensação, a nítida impressão que você não saiu do lugar. É como se nós estivéssemos em uma esteira rolante existencial, gastando uma energia enorme, suando, nos esforçando, mas o cenário ao nosso redor permanece o mesmo. E esse é um dos principais dramas que as pessoas enfrentam. Eu que lido com pessoas, né, venho lidando praticamente minha vida inteira, convivendo com os problemas humanos, não é? Eu vejo isso continuamente acontecer. Na verdade, é o drama que a grande maioria enfrenta. E mesmo enfrentando e mesmo constatando isso na prática, é curioso porque as pessoas não param para refletir, não param para colocar tudo isso em perspectiva e entender: nossa, se eu estou agindo assim já há um tempo e eu não estou tendo resultado, a minha vida não está mudando, eu preciso parar, rever os meus valores, rever os meus paradigmas, rever a maneira como eu estou percebendo a vida e a mim mesmo, e talvez tomar um novo curso de percepção. Mas na prática não é isso que acontece. As pessoas, elas, mesmo constatando que elas estão patinando, elas não fazem nada para modificar. Elas fazem muitas vezes fora, achando que fazendo fora as coisas vão mudar, e esquecem de fazer o principal, dentro. E é sobre isso que eu quero desenvolver com vocês hoje aqui. Por que isso acontece? E vocês vão perceber que fundamentalmente há uma necessidade premente de mudarmos a nossa perspectiva, a nossa visão de mundo. E para mudar visão de mundo, subentende-se a coragem de se abdicar de paradigmas, se abdicar dos modelos de interpretação que você adotou em relação à sua vida. E esses modelos, eles são transmitidos pela educação, pelos nossos pais. Nós tendemos a usar e a herdar a visão de mundo que os nossos pais usam. E se nós herdamos essas visões, mesmo não percebendo, é bem provável que nós
iremos lidar com os mesmos dilemas, com os mesmos dramas que eles estão lidando. Daí a importância de expandir a consciência através de um conhecimento, através de todo um ferramental que lhe permita se tornar o desvio na curva de toda uma visão que vem sendo transmitida de geração a geração. Então essa sensação, ela se manifesta de várias formas. Pode ser na carreira, né, onde você trabalha, assume novas responsabilidades, mas não sente um avanço genuíno em seu propósito ou satisfação. Pode ser nos relacionamentos, onde você também se esforça para agradar, para consertar, para mudar o outro, mas os mesmos padrões de conflito e insatisfação se repetem. É impressionante como nós investimos energia na tentativa infrutífera de mudar o outro. É impressionante como nós não nos cansamos de nos frustrar, esperando que o outro se torne aquilo que nós idealizamos para nós ficarmos bem. Essa tendência que nós temos de terceirizar a nossa autoestima em alguém ou algum lugar fora de nós. Ou seja, só vou ficar bem quando tal coisa acontecer. Só vou ficar bem quando o outro mudar, e este mudar implica ser o que eu quero, ser o que eu preciso. Isso é muito comum, né? E pode ser também na esfera da transformação em si, em que você lê livros, faz cursos, faz terapia, adquire informação, mas a sua realidade emocional e prática continua inalterada. Então o que está acontecendo? O que está por trás desse cenário que eu estou apresentando aqui? Então a resposta, ela reside em uma confusão fundamental que a nossa cultura, que é orientada para a ação, nos ensinou a fazer. A nossa cultura é uma cultura, como eu sempre digo, uma cultura, primeiro, materialista. Então, para a cultura, tudo é matéria, tudo surge da matéria. E é uma cultura também reducionista. Reduz você a uma coisa material. Certo? Então a resposta reside exatamente numa confusão fundamental, que a nossa cultura, que é orientada para o fazer, é a cultura do fazer. Então você desenvolve essa mentalidade: para mudar tem que fazer, para chegar em algum lugar tem que fazer. Então é sempre o fazer em primeiro plano. É claro que o fazer, a execução tem o seu momento, certo? Tem o seu momento, mas não é a mola propulsora do processo, não é a mola mestre do processo. Então a confusão que é criada dentro de nós entre o movimento e avanço, nós confundimos movimento com avanço, né? Tenho que me movimentar para avançar, para expandir, para crescer, etc. E a confusão entre fazer e ser, o fazer e o ser. Então nós fomos condicionados a acreditar que o valor da nossa vida se mede, olha que interessante, pela quantidade de coisas que fazemos, pela nossa produtividade e pela nossa agenda cheia. Tanto é que nessa cultura agitada, né, baseada na pressa, no ter que produzir, fazer cada vez mais coisas, nós começamos a acreditar que ter uma vida ocupada é sinônimo de status e valorização. Então as pessoas, elas acham o máximo quando alguém pergunta: como é que você está? Eu estou numa correria que você nem imagina. Elas acham bonito isso, elas se orgulham disso, porque para elas, mostrar para o outro que elas estão extremamente ocupadas é um sinal de valor. É sinal de valor. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pode estar com a vida super ocupada e não estar avançando. Talvez você esteja andando em círculos e não está se dando conta. O movimento externo, ele tornou-se esse sinônimo de avanço. Mas como muitos de nós experimentamos na própria pele, isso é uma grande ilusão.
Concorda comigo? Então vamos entender primeiro a diferença crucial entre ação, que é a nossa postura externa, o nosso fazer no mundo, a nossa execução neste mundo, que tem o seu momento, claro, e a atitude. Eu falo muito sobre isso, que é a nossa postura interna, o nosso estado de ser, portanto, a qualidade vibracional que nós estamos emitindo antes mesmo de mover um único músculo. Percebe? Então, o primeiro passo para sairmos dessa confusão é entender que há uma diferença entre ação no mundo e atitude. Via de regra, a atitude, sendo um posicionamento interno, é o que qualifica, é o que potencializa e amplifica o escopo de uma ação no mundo. Isso é muito trabalhado em detalhes dentro do estudo da escala Hawkins. É a atitude que articula a sua calibração. Você pode ter duas pessoas executando uma ação no mundo e essas duas pessoas terem resultados completamente diferentes. Duas pessoas executando o mesmo tipo de ação, articulando na mesma esfera no mundo material, e essas duas pessoas terem resultados completamente diferentes. Mas o que muda? Muda a qualidade do seu todo vibracional, muda a calibração, muda a atitude que está por trás desta ação do mundo, percebe? E esse é o grande dilema, porque você atua de um lugar dentro de você que pode estar te colocando contra o resultado que você almeja alcançar. Então essa ação ela será inócua, porque o seu todo vibracional ele não é compatível e não tem a qualidade necessária para amplificar o efeito e para sincronizar, inclusive, eventos. Depois eu vou falar sobre isso, porque quando a gente fala de estado todo vibracional e sincronização de eventos, aí já entra mais na esfera, né, da perspectiva quântica, pela qual nós conectamos que a percepção tem um poder de influir sobre o comportamento de pessoas e eventos, inclusive. Então é aqui na dimensão invisível do ser, certo? A atitude, ela é então o que? Ela é toda baseada em um estado de ser. E o estado de ser, ele mobiliza a dimensão do invisível. E é ali que a mudança acontece. Então o movimento externo, quando não está alinhado com uma atitude interna, com uma transformação interna, é apenas ruído. Você só está gerando ruído na sua vida. É a agitação sem direção. É o movimento que nos mantém parados. Olha que paradoxo. É o movimento que nos mantém parados. Você se move e esse mover só alimenta a estagnação. Isso está fazendo sentido para vocês que estão aqui me acompanhando? Está ecoando, está ressoando bem aí com a sua percepção de vida, as tuas próprias constatações. Então, para entender por que a nossa atitude interna é tão poderosa, nós precisamos dar um passo além da física clássica, que vê o mundo como uma coleção de objetos sólidos e previsíveis. É aquela visão de mundo como um relógio e as engrenagens de um relógio. Então, nesta visão clássica, o mundo ele é uma coleção de objetos sólidos,
não é? Governado por leis determinísticas. Então nós temos que ir além desse mundo cartesiano e mergulhar no mundo, no universo da mecânica quântica aplicada à consciência. Tá certo? E aqui nós temos que ter a mente aberta, porque é uma perspectiva que extrapola toda essa visão que nós temos da realidade como sendo tudo muito sólido, muito estático, não é? Muito previsível. Então a ideia central, ela é bastante intuitiva e profundamente libertadora. Então a física quântica, ela nos mostra, por exemplo, que no nível mais fundamental, a realidade não é fixa, como os sentidos nos mostram e tentam nos convencer. Antes da realidade ser observada, ela existe como um campo de potenciais. Ela existe como uma grande superposição de estados possíveis. Ou seja, um oceano de infinitas possibilidades. Imagine que para qualquer situação em sua vida, sua carreira, sua saúde, os seus relacionamentos, não existe apenas um futuro determinado, mas sim uma sobreposição de todos os futuros possíveis, coexistindo simultaneamente. Este é o princípio da superposição quântica. Então imagine você, quando você está lá no seu quarto, dormindo, e você acorda de manhã, e você está lá dentro do seu quarto, naquele momento ali, para você, o mundo lá fora é uma grande superposição de estados possíveis da sua realidade. E aí nós temos que abstrair e tocar a dimensão da metafísica. A dimensão da metafísica. E essa superposição de estados possíveis vai ser afetada pelo seu todo vibracional, pelo teu estado. Você irá, de forma indireta, escolher eventos que podem não ser eventos que correspondam às suas expectativas, pelo simples fato do seu estado estar na contramão daquilo que você almeja. É aquele caso, a pessoa quer prosperar, mas ela é profundamente negativa. Ela só reclama, né? Então não é compatível, percebe? Então é fundamental desenvolvermos uma certa responsabilidade pelo que nós estamos pensando e sentindo. Então você pode ser bem-sucedido, ou no olhar do mundo você pode ser bem-sucedido, ou fracassado, saudável, ou doente, feliz, ou profundamente infeliz. Todas essas versões da sua realidade já existem e estão disponíveis como ondas probabilísticas, uma onda de potencial. Todas as possibilidades estão disponíveis, mas nem sempre você está disponível para as possibilidades. A pessoa que só reclama, mesmo ela querendo que a vida dela mude para melhor, ela se coloca indisponível para uma possibilidade melhor. Percebe? Ela quer aqui na cabeça viver uma coisa boa, ela quer uma vida melhor, uma vida mais próspera, mais feliz. Cabeça. Mas o que o todo vibracional dela está emitindo? Qual é a qualidade da atitude dela? Uma qualidade ruim, porque ela reclama, ela se vitimiza. Então ela está em nível de atitude vibracional completamente na contramão daquilo que ela almeja conscientemente. Então ela vai ficar como? Paralisada num ciclo de eventos que justificam o nível de reclamação, esse estado negativo que ela não percebe que ela precisa romper o quanto antes. E é um desafio, porque numa certa altura a prática vira hábito.
E esse hábito se torna uma espécie de vício químico, inclusive em nível celular. Agora as suas células precisam da química da reclamação. E para que elas tenham essa química, você precisa se colocar na postura daquele que reclama. E uma coisa então começa a alimentar a outra. Está formado um ciclo vicioso. Então, é aqui que entra o elemento mais misterioso e poderoso de todos, a consciência, a sua consciência. A sua consciência é o elemento mais poderoso. E nós temos que cada vez mais mergulhar e expandir a nossa compreensão do que vem a ser esta consciência em nós, o que vem a ser você enquanto consciência. Então a teoria quântica sugere que é o ato de observar que transforma a onda probabilística em realidade. Então esse fenômeno ele é conhecido como colapso da função de onda. Então a percepção interrompe esse comportamento de onda, esta função de onda. Então o observador, com a sua atenção e a sua intenção, seleciona uma possibilidade do campo e a solidifica como a sua experiência. E essa solidificação não quer dizer que aquilo vai aparecer do nada na tua frente. A solidificação gera um componente atrator que conecta eventos que vão na sua direção e irão compor o cenário que justifica a sua qualidade de intenção. Então isso nos leva a uma conclusão revolucionária. Nós não estamos apenas vivendo em uma realidade. Nós estamos constantemente coparticipando da construção do universo, da nossa realidade, a partir de um campo de infinitos potenciais. É aí que nós temos que ter a coragem de ir além e avançar para um outro paradigma, que deixa de ser um paradigma materialista e se torna um paradigma metafísico, quando você considera a consciência como um fator de causa na equação da tua existência. Agora você começa a entender que a sua atividade interna tem o poder de influir sobre a sua vida. E assim sendo, você começa a cuidar melhor desta atividade. Você que está aqui comigo, entenda uma coisa, você não pode mais se dar ao luxo de ficar pensando em besteiras, achando que esse pensar negativo não vai gerar consequências na sua vida. E vai gerar consequências. Então você começa a cuidar. Você começa a ser mais responsável pelo teu estado, pela sua atmosfera. Porque você agora está entendendo que essa atmosfera, esse estado, essa atitude tem um grande poder de influenciar a realidade ao meu redor. Logo, influenciar o seu mundo. Concorda? Para a sua perspectiva, a sua realidade é o seu mundo. Você é o epicentro da sua realidade. Os eventos estão se comportando a partir deste epicentro que é você. Olha que interessante. A nossa consciência ela é a força criadora. Então nós estamos transitando o tempo todo entre dois mundos. O mundo dos potenciais, que é esse campo quântico de possibilidades, e o mundo da realização, que é a realidade que manifestamos através da nossa consciência. Quando nós nos sentimos presos, movendo-nos sem sair do lugar, o que está acontecendo em nível quântico? Estamos inconscientemente colapsando sempre a mesma realidade. Porque nós estamos ainda embriagados pelo paradigma materialista. Porque você acredita que é o fazer que resolve. Aí você faz e não resolve porque você só fez uma parte.
Você fez o fora, você não fez o dentro. Você não mudou a atitude, não mudou a qualidade do teu vibracional. E aí você então fica fazendo e inconscientemente congelando as mesmas situações. É o famoso mover parado. Aí é o paradoxo. Então a nossa consciência, presa em padrões de pensamentos, presa em padrões de crenças, presas em emoções repetitivas, continua observando. E, portanto, recriando os mesmos cenários de estagnação, dia após dia. E é possível passar uma vida inteira assim. Se é alguém que não tem a menor preocupação, o menor interesse com autoconhecimento, este alguém tem grandes chances de passar a vida inteira patinando. Este mesmo alguém, ele só está paralisado porque ele acredita que é pelo fazer que as coisas mudam. Então ele não muda a visão, ele não muda a percepção. Então, mesmo fazendo, a atitude impede a realização. Então, esse é o princípio. Então, o universo ele está sempre pronto para nos oferecer uma nova possibilidade. Sempre. Qualquer possibilidade, imaginável ou não, inimaginável até, está disponível. Está tudo disponível. Mas nós, como observadores, continuamos sintonizados na mesma frequência, na mesma estação de rádio, esperando que a música mude. Isso é uma boa analogia. Você está lá na mesma frequência da rádio X e esperando ouvir uma outra coisa. Então a música só muda quando nós mudamos o dial, né? E esse dial é a nossa atitude interna. É a nossa atitude interna. Percebe? Vocês estão entendendo o que eu estou apresentando? Aliás, tudo isso que a gente está aqui tratando, conversando hoje, faz parte desse campo que eu vou abrir na Meta Black Vitalícia, que acontece em novembro. Então, se ainda você não entrou no grupo, entra agora, porque lá nós vamos liberar todos os conteúdos complementares e o link dos encontros fechados especiais. Então vai ser um grande movimento que nós estamos já fomentando desde agora, né? Até minha canequinha aqui, ó, já é a canequinha da Meta Black Vitalícia. Então, dependendo da rede social que você estiver assistindo esta aula, ou você clica no link da bio, ou você clica no descritivo aqui do vídeo, você vai ter acesso ao link para você entrar no grupo. Então agora que nós entendemos que a nossa consciência ela é a chave, não é, para moldar a realidade, nós podemos dissecar o mecanismo do movimento imóvel. Olha o paradoxo. Movimento imóvel. Você se move na vida, se esforça e não sai do lugar. Então a raiz do problema está na nossa obsessão cultural com a ação. A postura externa. Sempre, a obsessão com a postura externa, em detrimento da atitude da postura interna. Lembra que eu falei agora há pouco? As pessoas acham lindo, acham o máximo serem ocupadas. Por quê? Isso é sinal de que ela é uma pessoa importante. Essa é a obsessão. Quanto mais eu ficar ocupado, mais eu serei importante ao olhar do outro. A pessoa que tem mais tempo, que ela está numa outra sintonia, ela está celebrando a vida, ela já entendeu que a vida, né, nos fez eternos e, portanto, não pensa a longo prazo em relação a nós. Não é isso? Então está na hora de começarmos a ir além. Ir além dessa visão comum. Então vamos definir esse termo com clareza. A ação é tudo aquilo que fazemos no mundo da fisicalidade, no mundo tridimensional. A ação é isso.
é atuar na fisicalidade. É o trabalho que fazemos no mundo, não é? 3D. É o trabalho que nós executamos, as conversas que temos, os exercícios que praticamos, as tarefas que riscamos da nossa lista. É o movimento visível, a energia que gastamos para manipular a matéria e as circunstâncias. Tudo isso é o fazer. É o fazer. Certo? É o fazer visível. Então, isso se refere, obviamente, à nossa postura externa. Em nossa sociedade, a ação ela é extremamente valorizada. E é claro, eu não estou aqui dizendo não para a ação. Eu não estou falando para você ficar parado dentro de um quarto. Não é isso. É apenas entender o grau de relevância desses dois movimentos. A ação externa e a ação interna. E há que se ter um equilíbrio, certo? Então, nós estamos numa sociedade que a ação ela é super valorizada. O que você fez hoje? É a primeira pergunta que você ouve. Não é? A pergunta mais comum, né, que você escuta. Ninguém te pergunta assim, como você se sentiu hoje? Não, é sempre assim, como você, né, o que você fez hoje? Onde você esteve? Estava com quem? Raramente você ouve como você se sentiu hoje. Como você se percebeu hoje? Certo? Tem uma pergunta aqui interessante que eu vou responder que faz contexto. Da Ana, né? Se a consciência é a que colapsa a realidade, então onde entra as crenças e as influências delas? Total. A crença vai moldar a sua percepção de mundo e a crença vai ser o filtro que vai te levar a colapsar a partir do que você acredita. Se você, por exemplo, acredita que vida é lutar, vida é guerrear, eu tenho que ser uma guerreira, eu tenho que lutar, porque não é, o paradigma é esse aqui na América do Sul, o paradigma é esse. A viver é lutar. Então veja, a consciência em si tem a propriedade intrínseca de colapsar, independentemente do filtro de interpretação, paradigmas e crenças que você está usando. Então, se você acredita que viver é lutar, como você acha que vai ser a sua vida? Uma guerra. Você vai colapsar situações que justifiquem esta visão de mundo baseada em luta. E aí não vai entender por que a tua vida é tão difícil. Porque você está olhando o mundo a partir de uma atitude de guerra. Então o seu mundo será guerra. O seu. Porque é assim que você vê. Percebe? Olha que interessante. É uma das coisas que eu mais falo aqui, que eu mais bato na tecla. A vida não é um campo de guerra, é um campo de possibilidades. Quando você vai renunciar esse paradigma de que você está num campo de batalha? Eu sei que o coletivo, não sustenta, reforça e acredita nessa visão. Mas está na hora, você que está aqui, está na hora de você deixar o coletivo. Está na hora de você deixar de pensar igual. Está na hora de você deixar de fazer igual. Está na hora de você deixar de se vestir igual, de cortar cabelo igual. Percebe? Nós vamos sendo levados a sermos iguais e a fazer tudo igual. Na hora que você começar a fazer diferente do coletivo, ter a coragem de realmente trilhar a sua vida a partir de um paradigma maior, um paradigma mais metafísico, que recoloca a consciência no seu lugar de supremacia, a sua vida vai ter uma outra cor. Então, por outro lado, veja, falei sobre o fazer. É tudo aquilo que você está atuando no mundo.
Já por um outro lado, a atitude é o nosso estado de ser. É a nossa postura interna. É a qualidade do nosso sentimento. A nossa convicção silenciosa. É o nosso todo vibracional que emitimos antes de qualquer ação. Antes de você atuar no mundo, o seu todo vibracional já começa a agir sobre o mundo. O seu todo vibracional já começa a interferir no mundo. Seja ao seu favor, seja contra você. Vai depender muito do que você está pensando, do que você está sentindo, ao que você apega em termos de informação, ao modelo de interpretação que você escolheu para ler a vida e para ler a si próprio. Mas tenha isso em mente, antes de você agir fisicamente, o seu todo vibracional já está agindo. Já está sincronizando eventos, já está te conectando com situações que você nem imagina. Grave isso. Antes de você agir no mundo, o seu todo vibracional, através da sua consciência, já está te conectando com situações, sejam elas boas ou ruins. Vamos dar aquele exemplo extremo para o negativo, porque positivo é a mesma coisa. Só para gerar contraste, você sai da sua casa, né, vai trabalhar, etc e tal, e de repente, pum, você é abordado e é assaltado. Quem te conectou com aquele assaltante? Quem te conectou com aquele evento? Claro que em sã consciência você jamais iria escolher ser assaltado. No entanto, algo sincronizou matematicamente o momento para que você, ao cruzar a rua, se deparasse com aquele assaltante. Se fosse segundos antes, ele teria passado. Mas não, foi preciso. Aí eu te pergunto, quem te conectou com aquele evento? Percebe como a leitura dentro de um paradigma metafísico muda? Olha que interessante que eu estou colocando aqui. Olha como é que muda a perspectiva. Aí se você vai num paradigma cartesiano, materialista, que pena, que coisa, né? Eu fui assaltado, como se o assalto fosse uma obra do azar. Como se o assalto acontecesse do nada e você não tinha nada a ver com aquilo e você teve a infelicidade de encontrar com o assaltante. Essa é a visão comum materialista. E aí o que acontece? Está você lá na condição de vítima, achando que você foi a vítima de um assalto. Não, você foi a causadora. Você causou ou causador deste evento na sua vida. Aí agora voltamos para o paradigma metafísico. Nossa, agora o paradigma metafísico me coloca na condição de agente, aquele que causa. Se as pessoas avançassem para essa perspectiva, se as pessoas se dessem o direito de entrar neste nível de responsabilidade sobre as suas próprias vidas, nós estaríamos num outro mundo. No entanto, governadas por esse paradigma reducionista cartesiano, nós estamos sempre nos colocando no papel das vítimas e nos dando o direito de julgar e de condenar as pessoas. Estamos sempre em busca dos responsáveis pelos nossos fracassos. Não é verdade? Para você, a situação que não vai bem, a culpa é do governo, a culpa é da educação que seu pai não teve condições de te dar, é a culpa da ausência da sua mãe, é porque você foi muito rejeitado. Então você vai buscar N argumentos para se fossilizar neste lugar sombrio do vitimismo. E a vítima é aquela que nega o poder. A vítima não tem poder. A vítima sempre projeta o poder fora dela. Olha como isso é sério. Então a vítima ela está fadada a viver
a viver uma vida de repetição. Aqui a Maria pergunta, mas o que levou a pessoa a ser assaltada? Veja, as crenças, o estado negativo, a reclamação que ela vive, o medo que ela sente, das notícias que ela não para de ouvir e assistir na TV. Então ela vai sendo impregnada com essas notícias negativas e ela começa a alimentar um medo crescente, que o mundo é muito violento, que o mundo está cada vez pior. E aí um belo dia ela marca um encontro com o assaltante. O estado dela, a atitude dela é governada pelo medo. A atitude dela é governada pelo negativismo da queixa. Então, quando a gente começa a entender essa perspectiva que eu estou apresentando, nós temos muito mais chances de revolucionar a nossa vida. Nós temos que abandonar essa ideia, esse discurso, eu quero a mudança na minha vida, para adotar o discurso, eu quero mudar. Quando eu falo eu quero mudar, eu me refiro em olhar para dentro e reformular a minha atitude. Aí a mudança acontece fora. Quando você só quer a mudança, você só está olhando para fora. Você quer que as coisas mudem lá fora, sem olhar para si. Porque aí a gente volta para o paradigma cartesiano. Porque no paradigma cartesiano, o que acontece aqui dentro não tem efeito sobre o que está acontecendo lá fora. Então nós temos que curar essa embriaguez. E essa embriaguez chama paradigma materialista. Você tem que curar essa embriaguez que você está. Você está embriagado pelo paradigma materialista. Então a sua visão está turva, está equivocada sobre a vida. Você acha que tudo é material, você acha que tudo está separado, você acha que o que acontece lá não tem nada a ver com você. Se acontece uma coisa boa é sorte, se acontece uma coisa ruim é azar, e você não tem nada a ver com aquilo. Então está na hora de curar essa embriaguez e recuperar a sua sobriedade. Na sobriedade você então começa a ver o mundo como ele realmente é e começa a entender as relações. E o único antídoto para curar a tua embriaguez do paradigma materialista é o autoconhecimento. É a expansão da tua consciência. Então a atitude não é apenas um pensamento positivo forçado. É um estado de alinhamento e coerência interna. Não adianta você fazer meia dúzia de afirmação positiva se você não veste aquilo. Se você não incorpora aquilo. Se você não busca se posicionar de acordo com aquilo. Aí você está lá no seu quarto, acordou, fez meia dúzia de afirmações positivas, ficou em silêncio 5 minutos. Aí quando você estabelece contato com a interface com o mundo, já está você lá no modus operandi da reclamação. Percebe? Então há que aos poucos incorporar. Você introjeta, você veste como uma roupa a atitude. Você agora mudou o teu posicionamento. É claro que é uma coisa gradual, que você vai então firmando, vai ancorando isso até que você se torne uma pessoa, aquela atitude na prática. Aí o seu todo vibracional já mudou. É o tomar posse de si mesmo, é saber quem você é ocupar o seu espaço na existência e operar a partir deste centro de poder e de autenticidade. Então a atitude, ela é uma dimensão luminosa em nós, que traz discernimento. O grande erro que nós cometemos é acreditar que a ação por si só pode gerar transformação.
Basta você olhar o mundo, ver e observar a vida da grande maioria. Porque a grande maioria que está presa, que também está embriagada no paradigma materialista, né? Funciona nesse modus operandi e, portanto, você consegue ver quais são os resultados. As pessoas estão mais felizes, elas estão mais em paz, elas estão menos ansiosas, elas estão prosperando, elas estão cheias de energia, de vida, né? Com vontade de viver. É isso que nós vemos na prática. Isso é muito perigoso, porque como isso não é o comum, deveria ser, esse estado deveria ser o estado comum, que esse é o estado saudável de um ser humano saudável, é aquele ser humano que acorda motivado, que acorda cheio de energia, com vontade de viver, aberto para as novas possibilidades. Isso deveria ser o comum. E como não é muito perigoso, porque a gente começa a acreditar que o comum é o certo, que o normal é o certo. Então, se todo mundo é ansioso, é normal ser ansioso. Se todo mundo sente medo, é normal sentir medo. Medo que eu falo psicológico, tá? Não é o medo como reação fisiológica, química, diante de um perigo real, tá? Isso é uma outra coisa. Teve uma vez que eu falei sobre isso e muitas pessoas na internet começaram a me combater porque eu estava falando que era possível viver sem medo. Muitas acharam um absurdo, porque elas estão presas no paradigma materialista. Mas quando você começa, por exemplo, a mergulhar na psicologia dos Budas, começa a estudar a filosofia dos grandes mestres, você percebe que é perfeitamente possível e viável conquistar um estado através do qual você não é mais governado pelo medo psicológico. Mas isso é uma outra história, não vou me estender aqui. Então esse é o grande erro, acreditar que a ação por si só gera transformação. Então nós tentamos mudar a nossa vida mudando o que fazemos, sem nunca mudar quem estamos sendo. E o que acontece? A nossa atitude interna, que continua vibrando na frequência da escassez, do medo, da não aceitação, da vitimização, anula completamente o efeito da nossa ação sobre o mundo. Eu venho dedicado meu trabalho exatamente em conduzir as pessoas para este novo olhar, para este novo ponto de vista, para uma nova neurótica. Como é a sua neurótica? Neuroótica. Como é o seu ponto de vista? Como você vê o mundo? Como você se vê? Como você pensa o mundo? Como você se pensa? Então, essa é a tônica da minha abordagem, que é uma abordagem baseada na filosofia do autoconhecimento profundo, em concordância com a moderna metafísica e uma espiritualidade lúcida, livre de dogmas. É como tentar, veja, quando nós estamos nesse movimento, né, vibrando numa frequência contrária à ação que nós queremos executar, é como se nós tentássemos navegar em um barco com a âncora presa no fundo do mar. Você pode ligar o motor mais potente, içar as velas, girar o leme freneticamente, ações, mas a âncora, a atitude, o manterá preso exatamente no mesmo lugar. E é o que eu venho trabalhando também com os meus mentorados na mentoria Quantum Evolution, que é um programa, né, guiado por mim, um programa regular, para exercitarmos novas maneiras de perceber o mundo, maneiras mais compatíveis com o que nós realmente somos, maneiras mais compatíveis com a dinâmica do funcionamento da própria vida. Por isso que é importante adentrarmos na metafísica, porque a metafísica é exatamente esse conjunto, esse compacto
de informações e de práticas que nos ensinam a operar dentro das leis da vida. E essas leis da vida nada mais são do que mecanismos inteligentes. A vida possui mecanismos inteligentes que os grandes sábios do passado, desde lá de trás, começaram a perceber. E eles perceberam que, por esses mecanismos serem constantes, eles passaram a chamar de leis. Então, quando eu falo de leis da vida, eu me refiro aos mecanismos inteligentes da própria vida. Então, se você conhece esses mecanismos e ajusta o seu funcionamento em harmonia com tais mecanismos, a sua vida vai fluir muito melhor. Então, dentro dessa analogia do barco, é por isso que você se esforça tanto e não vê resultados. Por isso que eu sustento essa bandeira. Nunca foi o esforço. O esforço não é o fator que faz as coisas acontecerem. Muito pelo contrário. O esforço, na maioria das vezes, é a antítese da realização. O esforço, na maioria das vezes, é o que o impede de chegar nos resultados. E eu sei que quando eu falo isso, as pessoas se incomodam muito. Por quê? Porque nós estamos presos numa cultura baseada em esforço. É embriaguez. Você age a partir de um estado de não ter para ter. Presta atenção nisso. Você age a partir de um estado de não ter para ter, em vez de agir a partir de um estado de ser. Eu quero comprar uma casa motivado pela sensação de ausência e de separação em relação àquilo que eu almejo. Então esse estado só vai reforçar mais ainda a distância entre você e aquela casa. E o Dr. Joe Dispenza fala muito sobre isso também. Você tenta agir como uma pessoa próspera, mas a sua atitude interna é de escassez. Você tenta agir como uma pessoa amada, mas a sua atitude interna é de carência. Não é? Quando você pergunta para alguém, por que você quer arrumar um companheiro ou uma companheira? Porque eu não quero ficar sozinho. Qual é o efeito que está por trás deste discurso? Eu estou buscando algo motivado pela solidão. Então qual vai ser o resultado disso? Mais solidão. A ação nesse caso, ela torna-se uma luta, um esforço, hercúleo até, porque ela está em conflito direto com a sua vibração dominante. A sua atitude interna, o seu estado de ser, é o observador quântico que está colapsando a sua realidade. Então a ação, ela é apenas o movimento do seu avatar dentro da realidade que você já colapsou. Então o verdadeiro poder em nós, ele só se manifesta, só é liberado quando a ação se torna um transbordamento natural da atitude. Primeiro você assume a atitude interna, de já ser aquilo que almeja. Você se alinha com essa realidade no campo quântico. O seu todo vibracional entra em fase harmônica com esta atitude. Então você sente a gratidão, você sente a paz, você sente a confiança, você não mais reclama, você não mais ressalta a falta daquilo. E então, a partir desse estado de ser, a ação correta se apresenta espontaneamente, muitas vezes de forma intuitiva e eficaz. A ação deixa de ser uma luta para mudar a realidade e passa a ser uma dança com a realidade que você já criou internamente. Então, se a mudança, só para a gente concluir, se a mudança de atitude é a chave, por que é tão difícil mudar? Porque mesmo entendendo intelectualmente a importância do nosso estado interno
e é o que está acontecendo aqui agora, nós continuamos a nos sentir presos, repetindo os mesmos padrões. Então a resposta está em um conjunto de forças poderosas e, na maior parte do tempo, inconscientes, que formam os mecanismos da estagnação. E o principal, talvez o mecanismo fundamental, é a resistência emocional. A resistência é uma força de contração, é o medo do desconhecido disfarçado de amor pelo familiar. A nossa mente, em seu esforço para nos proteger, desenvolve um apego profundo ao que é conhecido. Mesmo que o conhecido seja uma forte dor, mesmo que o conhecido seja um relacionamento neurótico, que você não aguenta mais, mas é conhecido. Então a mente te faz apegar ao conhecido para te proteger do desconhecido, porque o desconhecido, sob o olhar do instinto e da mente cerebral, é potencialmente perigoso. Então existe um conforto perverso na previsibilidade da nossa própria miséria. Mudar de atitude significa abandonar uma identidade, um jeito de ser que, por mais limitante que seja, é o único que conhecemos. Então a resistência emocional, ela é exatamente a força gravitacional que nos puxa de volta para a nossa zona de conforto, para o estado vibracional que, embora desconfortável e insuportável, é familiar. E assim preferimos o insuportável conhecido do que o novo desafiador. Então é a voz que sussurra: é melhor um sofrimento conhecido do que uma felicidade desconhecida. Intimamente ligada à resistência está a não aceitação. A não aceitação, ela é a guerra que travamos diariamente contra a realidade. E é a recusa de aceitar o que é. O que é, é. Então, quando nós não aceitamos a nossa situação financeira atual, o nosso estado de saúde, olha que paradoxo. Quando você não aceita, geralmente você não aceita aquilo que está te incomodando. Geralmente aquilo que te incomoda você quer se livrar. Mas para você transformar, você tem que usar o movimento contrário. Então, quando nós não aceitamos a nossa situação financeira atual, o pior que possa ser, o nosso estado de saúde, o nosso relacionamento, como ele é, nós não estamos criando uma base para a mudança. Nós estamos, na verdade, desperdiçando toda a nossa energia criativa em uma batalha inútil. A não aceitação, ela é, portanto, um vazamento massivo de poder pessoal. Grave isso. A não aceitação é um vazamento massivo de poder pessoal. É como tentar construir uma casa enquanto o terreno está em terremoto constante, causado por nós mesmos. Toda a energia que poderia ser usada para observar uma nova possibilidade no campo quântico é gasta em ressentimento, é gasta em frustração, é gasta em negação do momento presente. Então a não aceitação nos mantém vibrando na frequência do problema, porque quanto mais você não aceita algo, mais você concede grau de existência para aquilo que você não aceita, tornando impossível sintonizar a frequência da solução. Então, para sustentar esta guerra, a nossa psique, ela utiliza um arsenal de mecanismos de defesa. A negação nos faz fingir que o problema não existe. A racionalização cria desculpas lógicas e elaboradas para justificar os nossos padrões autodestrutivos. A projeção nos faz ver nos outros os defeitos e as sombras que não temos coragem de encarar em nós mesmos. Então, esses mecanismos são como guardas de uma prisão
que nos convencem de que estamos seguros e de que o mundo lá fora é perigoso. Eles mantêm a nossa consciência aprisionada, impedindo-nos de ver a verdade sobre nossos próprios padrões e, consequentemente, mudá-los. Por isso que Hawkins coloca que a coragem é o ponto de mutação. É o início do poder pessoal. E, finalmente, a estrutura dessa prisão, para a gente fechar essa reflexão de hoje, finalmente, a estrutura dessa prisão é cimentada por nossas crenças limitantes e vícios emocionais. As crenças são os programas que rodam no nosso subconsciente, definindo os limites do que é possível para nós. Crenças como eu não sou bom o suficiente, dinheiro é difícil de ganhar, ou o amor sempre acaba em dor, vão atuar como verdadeiros filtros, impedindo que a nossa consciência sequer considere as possibilidades que estejam fora desses parâmetros. Somam-se a isso os vícios emocionais, como a necessidade crônica de aprovação externa, que é o pior vício de todos, que nos leva a trair a nossa autenticidade em troca de validação. Grave isso: enquanto você estiver preso na busca de validação, você não vai ser bem-sucedido. Então nós traímos a nossa autenticidade em busca da validação, ou o apego a uma identidade de vítima que nos dá uma desculpa para não assumir a responsabilidade pela nossa própria vida. Então esses mecanismos juntos criam uma espécie de sistema de feedback que se autorreforça, mantendo-nos em um loop de movimento frenético, mas sem nenhum avanço real. Então nós estamos correndo em círculos, dentro da nossa própria prisão invisível. Então essa era a reflexão de hoje. E reforçando aqui com vocês, né, o meu convite: entre agora lá no grupo oficial da Meta Black Vitalícia. Você que está se identificando com a maneira como eu trato as coisas, como eu abordo as coisas, se você quer trabalhar tudo isso na prática e quer ter uma condução para realmente avançar, entre no grupo da Black. Esse é o canal direto para você receber tudo que eu vou liberar até o nosso grande dia, que vai ser o dia 9 de novembro, quando a gente vai abrir o portal oficialmente. Então, dependendo de onde você está assistindo essa aula, né, basta clicar no link, seja no descritivo do vídeo ou seja aqui no link da bio, para que você que está no nosso Instagram. Entra lá e vem com a gente nessa preparação deste grande movimento. Então, uma ótima noite, um forte abraço para você e te vejo em breve.